O Ministério da Agricultura propôs a distribuição da cota de exportação de carne bovina para a China entre frigoríficos brasileiros. Em paralelo, o governo propõe um escalonamento por trimestre do volume autorizado para embarque. As sugestões estão no ofício que foi encaminhado à Câmara de Comércio Exterior, em que propõe também a criação urgente do Sistema Brasileiro de Cotas de Exportação de Carne Bovina para a China. O tema, gente, tem gerado já bastante debate no setor. E para explicar essa movimentação, eu converso agora com o Luiz Rua, que é secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, que já está aqui comigo. Secretário, muito bom dia para o senhor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Um prazer falar contigo e com todos que acompanham o CNN Money. Secretária Fernanda Pressionotti, que é a nossa editora aqui do CNN Agro, também vai participar dessa conversa, desse nosso bate-papo. Fernanda, minha querida, obrigada pela companhia aqui nesse bate-papo. Bem-vinda também aqui no Abertura de Mercado. Eu que agradeço. Débora, bom dia para você. Bom dia, secretário. A gente daqui a pouquinho vai ajustar só para poder conseguir ouvir aqui a Fernanda. Fernanda que já deu bom dia. Então o secretário está ouvindo, é o que mais importa. Mas, secretário, vamos lá, eu vou dar a largada aqui nesse papo, daqui a pouquinho, né, eu passo aqui também para a Fernanda. Primeiro eu quero entender um pouco da natureza dessa medida, né? Tecnicamente, o que diferencia, antes de mais nada, uma salvaguarda de uma barreira sanitária, né, tradicional? A gente está diante agora de uma medida temporária para esse ajuste de mercado, ou esse é um movimento estrutural que o governo quer chegar para essa operação com a China? Olha, primeiro dizer que a salvaguarda foi uma medida imposta pelos chineses, é uma medida de proteção à indústria local da carne bovina chinesa. O Brasil, ao longo do processo, participou das diversas etapas e, ao final, a China decidiu colocar uma cota de 1,1 milhão de toneladas que o Brasil poderá exportar nesse ano de 2026. Essa cota é prevista também para continuar em 2027, 2028, com pequenos acréscimos. E a partir daí, a gente tem toda, né, agora uma nova fase, uma nova compreensão daquilo que é essa cota. Lembrando que a China é o principal comprador da nossa carne bovina. No ano passado, comprou aproximadamente 50% de tudo que nós exportamos de carne bovina. Lembrando também que foi um ano recorde das exportações de carne bovina do Brasil, que cresceram mais de 20%. Então, a gente agora está avaliando alguns mecanismos para que a gente possa dar fluidez ao comércio, que os fluxos comerciais aconteçam de uma forma regular e assim mantendo e preservando também a capacidade da nossa indústria e também dos importadores, dos consumidores, tentando entender então algumas alternativas que possam ajudar nesse novo cenário, nesse que é o nosso, como eu disse, o principal destino das nossas exportações. Fernanda. Tá bom. Secretário, eu queria que o senhor explicasse direito, ou melhor, como é que é esse sistema de cotas que o governo está propondo e por que usá-lo e não essa proposta dos chineses, né, do primeiro que chegar conseguiria vender? Olha, primeiro dizer que isso é uma das alternativas que estão sendo colocadas na mesa. É preciso uma discussão bastante apurada. Como eu disse, é um mercado muito irrelevante, muito importante para as nossas exportações. E aqui os chineses definiram esse processo de recebimento lá, mas não impediram que o Brasil tomasse as suas medidas para que houvesse uma reorganização dos fluxos, para que evitasse, em última instância, uma corrida desenfreada em busca de preencher essa cota, e assim as condições econômicas ficariam um pouco debilitadas, de maneira então que a gente está avaliando possibilidades para que haja um escalonamento eventualmente, ou eventualmente até uma redistribuição para que isso mantenha os fluxos comerciais de uma forma organizada como precisa ser, especialmente falando desse mercado tão relevante que é a China. E qual que pode ser o efeito disso sobre preços, secretário? Caso a gente realmente, né, siga avançando com essa salvaguarda, há risco de pressão sobre os preços domésticos do boi ou o mercado internacional tende, claro, a absorver esse volume? Olha, primeiro é importante dizer que mais de 70% daquilo que é produzido de carne bovina fica no mercado doméstico. 30% ou próximo disso vai para as exportações e a China é basicamente metade desse volume que é exportado. Então a gente avalia, né, que algum problema nessa cadeia
nesse fluxo logístico, pode ter eventualmente impactos, mas a gente também entende que há todo um trabalho feito de busca de alternativas de novos mercados. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos foram abertos 27 novos mercados para carne bovina. Só no ano de 2025 foram 11 novos mercados abertos. A gente tem estamos buscando agora, possivelmente, a abertura do mercado japonês, que virá para uma auditoria ao Brasil agora em março, pode abrir então até o final desse ano. Também estamos indo para a Coreia numa missão presidencial para que a gente possa destravar um pouco as negociações, avançar um pouco nas negociações sanitárias, ou seja, estamos buscando também outras alternativas, sem esquecer naturalmente que a China é um grande mercado, é o principal mercado, e a gente então, a partir daí, está vendo essas alternativas de maneira interministerial e também com o setor privado, para que a gente possa ter aí o uso mais eficiente desse volume que a China atribuiu a nós. Uhum. Ô, secretário, essas cotas, né, essas possíveis cotas que seriam estabelecidas pelo governo, como é que elas protegeriam os pequenos ou os menores frigoríficos, né? Que tipo de critério seria estabelecido para que todos pudessem atender os chineses? Olha, justamente a possibilidade de se fazer uma cota é justamente para que a gente possa dar essa equidade, inclusive com o que nós chamamos na linguagem técnica de reserva técnica, para que novos entrantes eventualmente possam entrar, caso sejam habilitados para a China. Há um volume mínimo destinado aos pequenos frigoríficos, se uma proposta como essa avançar. Então, estamos pensando também para que haja uma equidade, que todos aqueles que têm acesso ao mercado chinês possam continuar acessando conforme as suas perspectivas. Uhum. Agora, secretário, pegando um pouco do gancho na pergunta da Fernanda em relação justamente ao impacto que isso pode causar para os pequenos e médios produtores, a gente sabe que a China, e já que foi uma salvaguarda também sugerida aqui por eles têm elevado exigências técnicas, né, cada vez mais, e de rastreabilidade. Você vê o Brasil como estando preparado nesse momento para poder atender a cada vez mais padrões exigentes e rigorosos? Caso essa possa ser uma contrapartida da China nesse momento, o governo poderia talvez entrar com algum tipo de ajuda, principalmente para os pequenos e médios produtores? Olha, eu acho que essa questão não está exatamente no centro da discussão, mas é importante a gente deixar claro que a indústria brasileira da carne bovina, ela está completamente preparada para atender os padrões internacionais, sejam eles quais forem, e os mais exigentes possíveis. Nesse sentido, a gente entende que sim, o setor está preparado, mas esse não é efetivamente o centro da discussão aqui, que é uma discussão de volume, é uma salvaguarda, como eu disse, é uma medida de proteção colocada pelo governo chinês à sua indústria, dentro dos parâmetros, vamos dizer assim, internacionais, e a gente tem que, então, a partir daí, ver como que a gente consegue trabalhar mantendo os fluxos comerciais, mantendo uma lógica que permita aos exportadores brasileiros, aos importadores chineses, manterem essa linha de comércio que tem sido muito profícua para todas as partes. Entendi. Ô, secretário, essas cotas, eu queria voltar um pouquinho às cotas, a ideia inicial é que elas sejam trimestrais. Por que trimestrais? E elas seriam flexíveis conforme quais critérios? Olha, Fernanda, aqui é uma série de hipóteses na mesa. A gente também, primeiro e antes disso, precisa avaliar as questões jurídicas, as questões de normativa. Tudo isso está sendo colocado nesse momento e a gente só tomará uma decisão, se assim tomar, quando a gente tiver certeza daquilo que nós estamos falando, que isso pode acontecer. E aí existem algumas possibilidades, né, para que, até por uma questão do número, né, das estatísticas, a dificuldade eventualmente em encontrar essas informações, a gente está pensando em algumas modalidades, sejam elas trimestrais, sejam quadrimestrais ou até mensais. Tudo isso está em cima da mesa nesse momento. Se a gente decidir avançar, se houver essa tranquilidade normativa para que a gente possa avançar, a gente então definirá então se é melhor ser trimestral, quadrimestral, mas essa é uma etapa posterior ao momento que nós estamos agora. E há risco, secretário, dessa iniciativa acabar abrindo precedente, talvez, para outros produtos do agro brasileiro, né? Porque a gente sabe que a China é o nosso maior cliente, a gente tem outros diversos produtos, soja, frango, enfim. Isso pode criar algum precedente? Como que o Brasil poderia se antecipar a isso? Olha, são decisões naturalmente soberanas que caberiam à China, mas a gente entende que não, porque o Brasil
tem sido um parceiro confiável, sólido, estável dos chineses, provendo grande parte, por exemplo, da soja, uma parte importante, como você disse, da carne de frango, de outros produtos agropecuários. O Brasil abriu uma série de novos mercados na China. Desde que eu estou no Ministério da Agricultura, foram 11 novos mercados. Tivemos, desde o início do mandato do ministro Carlos Fávaro, frente ao Ministério da Agricultura, um número recorde de habilitações de estabelecimentos, sejam eles de carne bovina, de carne suína, de carne de aves. Ou seja, há uma relação muito profícua, uma relação de muita transparência com os chineses, e a gente espera assim continuar provendo alimentos de qualidade e ajudando também na segurança alimentar dos chineses. Secretário, essa cota que a gente tem, sem tarifa de 55%, é de 1,100 milhões de toneladas. É possível que a gente use um percentual de outros países que não consigam atender a China? Porque a gente sabe que o Brasil é o grande exportador de carne bovina, a gente tem ali a Argentina, alguns outros países, mas nós é que teríamos capacidade de atender toda a demanda chinesa. Existe essa possibilidade da gente roubar, digamos, cotas de outros mercados? Olha, Fernanda, acho que a palavra não seria roubar, mas a gente fez essa solicitação, mas é importante a gente lembrar que isso tudo é muito novo, seja para o chinês, seja para todos os países que estão tendo que enfrentar essa salvaguarda. A gente já fez o pleito, o Brasil tem capacidade de fornecer se a China assim entender. A gente entende também que a China talvez esteja avaliando melhor a situação, vendo os reflexos no mercado chinês, então talvez isso possa eventualmente acontecer lá para frente, mas não há nenhuma sinalização nesse momento específico que estamos falando dessa distribuição. O que a gente espera é que, ao avaliar a situação e se a China eventualmente precisar, o Brasil seguramente se colocará como um dos países que poderá prover uma quantidade adicional de carne bovina para os chineses. Perfeito, secretário. Eu quero muito agradecer a participação do senhor, o seu tempo. Conversei com o Luiz Rua, secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Muito obrigada, secretário. Também a Fernanda Pressionotti, nossa editora aqui do Agro, por estar presente aqui nesse papo. Obrigada, secretário. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Obrigada, Fernanda. Até mais. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, secretário.